Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre o pacote sort, que é um pacote de ordenação para ordenar elementos de slices. E o que a gente vai fazer de legal nele é que lembra que eu falei na aula passada que eu poderia definir meus próprios métodos para certas interfaces que já vêm no Go para poder criar funcionalidade que não existe. Por exemplo, eu falei que eu poderia criar o meu próprio método write. Agora a gente vai fazer uma coisa parecida. A gente não vai criar um writer, a gente vai criar um sort diferente, um sort customizado. Então esse tópico eu vou dividir em duas aulas. Primeiro a gente vai ver como é que o sort funciona de fábrica, como é que é o sort que já vem no Go. Então depois a gente vai ver como criar nossas interfaces, nossos métodos, etc. Né? Criar o nosso próprio tipo, no caso, né? A gente não vai criar interface, né? A gente vai criar um tipo, vai criar métodos para esse tipo. Esses métodos vão implementar a interface, que eu já falei que na interface sort, o nome da interface que eles usam é interface, então é como se fosse o tipo, né? Interface. Então a gente vai usar nossos métodos para implementar essa interface e com isso a gente vai poder fazer o sort. Ele vai funcionar da mesma maneira que o sort padrão do Go, mas a maneira com que ele vai fazer a ordenação vai ser customizada, vai ser de acordo com a nossa escolha. Então vamos começar. Essa aula eu também não preparei ela, não preparei antes, nem li o que eu tinha botado no outline aqui um mês atrás, quando eu preparei isso aqui, porque quando vocês forem ter que criar as funcionalidades novas nos programas de vocês não vão ter como preparar isso, vocês vão estar indo no escuro vendo como é que funciona. Então eu queria replicar isso um pouquinho para vocês verem esse processo, saberem como é que funciona esse processo, para ver que ninguém nasce sabendo e que eu tô aqui gravando o curso, mas eu também, quando pego uma coisa que eu não... Até uma coisa que eu olhei semana passada e tô uns dias sem ver, eu já esqueci e não sei mais. Vocês já viram no curso inteiro que eu esqueço de botar acento, né? Esqueço de botar vírgula, esqueço se tem que botar método, ponto e o objeto, ou se eu tenho que botar como se fosse uma função e o objeto como... Bom, enfim... todo mundo esquece as coisas, ninguém nasce sabendo, então é um processo de descoberta e eu quero passar para vocês esse processo, porque isso é mais importante do que a gente decorar e saber de cabeça, e daí quando aparece uma coisa nova a gente não sabe o que fazer. Então vamos lá. Vamos ver como faz o sort. Então a gente vai em golang.org/package e vamos procurar o sort. Deixa eu fechar essas coisas da aula passada. Aqui no caso eu não quero o spec, eu quero em packages. E aqui em algum lugar vai ter sort. Então tá, o que a gente quer fazer? A gente quer ver os exemplos, né? Vamos no GoDoc então, godoc.org. E o que mais que eu botei aqui? Sort e tá. Isso aqui a gente vai ver na prática e a gente vai fazer exemplos. Então tá, então a gente vai dar uma olhada nessa documentação, vai ver nos exemplos como é que funciona, a gente vai no playground e vai fazer isso na prática. Então vamos lá. Package sort provides primitives for sorting slices and user-defined collections. Então, o pacote sort, ele nos dá elementos primitivos para ordenar slices e coleções definidas pelo usuário. Então a gente vai usar essa função aqui, sort, que, né, a função sort ordena os dados. Ele faz uma chamada de função para data.length. Data é essa interface aqui, ou seja, o que eu passar para cá vai ter que ter um método len para determinar o length, né? O length é comprimento em português. Então, para determinar quantos itens tem na coleção de elementos que eu quero ordenar. E ele vai fazer mágica. Um número que eu não sei fazer essa conta, ele vai fazer esse número de chamadas para o método less dessa interface e para o método swap dessa interface. O método swap, ele troca a ordem dos elementos. O método less, ele determina se um elemento vem antes do outro ou se ele tem que ser trocado para ir depois. The sort is not guaranteed to be stable, ou seja, a função de ordenação pode ter falhas, né? Ela não é absolutamente 100%. Na prática, eu nunca vi ela fazer nada de errado, mas ele só está avisando aqui que pode ser que não seja 100%. Então, né, se você tem um
um hospital lá e tem 1 milhão de vidas nas suas mãos, não use essa função. Então vamos ver como é que isso funciona. Era aqui que tinha exemplos? Por que eu mandei abrir no Google Doc lá? Sei lá. Vamos aqui que é esse amarelinho que a gente já se acostumou. Então... então, aqui ele está usando uma função própria. Isso então é coisa lá do próximo vídeo. Como é que eu posso fazer isso com uma função pré-pronta? Bom, eu acho que esse int slice talvez sirva e esse string slice, né? Talvez, será? String slice conecta os métodos da interface a uma slice of string e ordena em ordem crescente. Int slice faz a mesma coisa com o slice of int e ordena em ordem crescente. O que mais que tem aqui? Search. Eu não quero search. Ints. Sorts a slice of int in increasing order. Eu acho que isso aqui está mais próximo do que a gente queria. Então deve ter um strings, né? Sorts a slice of strings in increasing order. Esqueci de traduzir antes, né? Essa função, ela ordena um slice of strings, né? Uma fatia de strings em ordem crescente. Então vamos começar com com strings e com ints, que são essas duas que a gente acabou de ver. E vamos ver no que dá. Então o nome da função é strings, o package é sort. Então eu já vou botar aqui sort. Então eu preciso de um slice of string. Então a gente pode botar aqui slice of string. Vai ser um slice of string com os itens. Itens. Atirei o pau no gato. Então eu vou demonstrar isso aqui. Aí eu vou rodar aquela função. Exemplo. Sort.strings e o string que eu quero ordenar aqui dentro, então. Sort.strings, ou seja, isso que vocês já sabem, né? O pacote e a função dentro do pacote. E aqui dentro vai o meu slice of string. Então, eu tenho... Pô, isso aqui ficou estranho, né? Vou mudar esse negócio aqui. Berinjela. Eu não sei se é com J ou com G, nunca consegui lembrar, então vou botar duas. Tá, run. Então, abóbora, maçã, laranja, berinjela e berinjela. Abóbora, berinjela, berinjela, laranja, maçã. Ou seja, ele ordenou alfabeticamente, né? Vocês podem ver aqui que a letra G vem antes da letra J no alfabeto. Então tá, então esse é um sort de strings. Vou salvar aqui pra vocês. Só pra vocês saberem, sinceramente, eu não lembrava de cabeça como é que usava essa função, o package sort. Então isso que eu fiz ali é realmente o processo que eu uso para descobrir como é que uma função funciona. A gente abre o pacote, a gente começa a ler as descrições, a gente vai lendo as funções, vê o que é mais próximo do que a gente quer. Quando a gente achar uma coisa, a gente lê o exemplo. Às vezes não tem exemplo, a gente vai ter que se virar nos 30, né? Mas a gente tenta fazer, vê como é que faz, descobre como é que faz, né? E daí usa. Então, Go Playground. Strings. Vou botar o nome da função, sort strings. E Go Playground, sort ints, é o que a gente vai fazer agora. Então, é a mesma coisa, né? Sort strings e sort ints, eu acho. Acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, sort ints. Então, vamos ver lá. Então, aqui a gente vai ter um slice of ints. Aqui vai ser int. Aqui a gente vai ter números.
Também tem acho que um floats ali, né? Que deve ser a mesma coisa só que pra floats. Então acho que não precisa fazer porque é muito parecido com ints. Floats, ó. Então a gente tem ints, a gente tem strings, a gente tem floats, que seriam os tipos principais pra gente fazer um sort, né? Pra gente ordenar. Então vamos botar um monte de número aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 7, 8, 9, blá. Tá. Aí a gente vai fazer um slice of int, slice of int, slice of int. E aqui não vai ser strings, vai ser ints. Aliás, vamos deixar strings, vamos ver o que acontece. Sabe aquela criança que bota fogo nos brinquedos pra ver o que acontece? Então, sou eu. Não pode usar um slice of int como um slice of string. Exatamente. Então, a gente põe ints, run. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 6, 5, 4. Gente, eu digitei tudo em ordem crescente. Olha só. Tá, então vamos mudar isso aqui. Ó, digitei tudo em ordem crescente de novo. Então tá, agora sim, ó, 76 é o menor número, foi primeiro, depois 123, o 987 foi lá pra trás, ele aparece 2 vezes, inclusive. Bom, então ele ordenou os nossos ints. Então, isso que você aprendeu agora é o funcionamento do package sort, né? Sort significa ordenação. Então, o package que faz a ordenação de elementos em slices. No vídeo seguinte, a gente vai usar o que a gente aprendeu sobre métodos, sobre interfaces, a gente vai criar um sort novo. Ou seja, ao invés de ele ordenar de maneira crescente, que é o que ele faz por padrão, a gente vai ordenar de outras maneiras. Sem spoilers, mas vamos fazer uma coisa meio divertida, meio inesperada lá. Então, nos vemos lá e... Aliás, não é nos vemos lá e... nos vemos lá.